nossa videoaula 2 é propriamente a introdução dessa disciplina. Vamos lá. Elementos constitutivos da narrativa ficcional. Aqui alguns exemplos de textos narrativos que encontramos na literatura brasileira e universal. Pela necessidade de dividir a literatura em blocos, surgiram os chamados gêneros literários. Tradicionalmente, esses gêneros dividem-se em lírico, épico e dramático. Modernamente, outras classificações são possíveis, sobretudo por causa da evolução literária da prosa e a valorização da sátira. Daí surge a necessidade de uma nova classificação, o gênero narrativo. Considera-se o gênero narrativo uma variante do gênero épico. Caracteriza-se por apresentar-se em prosa, ou seja, não tem verso. Dentro da narrativa ficcional, primeiro é preciso entender o que são narrativas. São aqueles textos nos quais se contam um ou mais fatos envolvendo certas personagens. A narrativa pode se manifestar em diferentes gêneros: notícia de jornal, entrevista, reportagem, cartas, bilhetes, enfim, qualquer comunicação rápida e direta que não envolva nada pessoal e no sentido de versos, no sentido de lirismo. E até comerciais. Nós temos aí os memorandos, requerimentos e todo tipo de gênero que usa a prosa. Trataremos nessa disciplina especificamente da narrativa ficcional ou literária. Nesse caso, estudaremos o romance, contos de fada, o romance de cavalaria ou novela de cavalaria, crônicas, lendas, enfim, todos aqueles textos que trabalham com a prosa. Texto é uma entidade concreta realizada materialmente corporificada em algum gênero textual, enquanto que discurso é aquilo que tem um texto produzindo ao se manifestar em alguma instância discursiva. O discurso se realiza nos textos. É quando você percebe quem é que está fazendo o texto, que tipo de autoria você tem nesse texto, qual é a intenção desse texto. Só para a gente relembrar, elementos básicos nos gêneros. Nós temos dois tipos de forma: a prosa, que é o que trataremos na forma narrativa, e o verso, que é matéria da próxima disciplina, Teoria da Literatura 3. Temos também a sua composição pela linguagem. Como que a linguagem é criada, trabalhada, produzida para expressar na forma prosa ou verso aquele texto. Então temos três tipos: a expositiva, a representativa, mista ou expositiva representativa. A expositiva é aquela em que a gente apresenta o lado subjetivo, expõe o interior, o pensamento e todo o sentimento, a parte emocional dos textos, como no caso da poesia. Já a representativa pertence mais àqueles textos em que a narrativa é que comanda. Então você tem diálogos, você tem descrições alongadas, você tem detalhamentos do espaço, e aí você tem tanto no gênero dramático quanto no gênero narrativo. A mista, expositiva e representativa, você tem a questão do próprio texto narrativo mesmo. É nele que você vai perceber que tem hora que ele vai para o lado do emocional e tem hora que ele traz para o lado mais racional, que é onde a gente tem os romances, as crônicas, e todo o gênero narrativo tem sua ênfase nessa composição mista. Tratando do conteúdo, nós temos dois tipos de conteúdo: o subjetivo e o objetivo, também conhecido como psicológico ou racional. Dentro do mundo psicológico, que é toda a racionalidade que a gente tem do ponto de vista de perceber o que é a intenção do autor, nós temos esse lado subjetivo, que é o caso do eu lírico, que nós estudaremos mais aprofundado com a poesia.
Dentro do texto objetivo ou desse conteúdo objetivo, são as descrições, por exemplo, que você tem dentro de um romance, como a gente pode pegar Iracema, de José de Alencar. Por que a gente fala que Iracema é um texto objetivo? Porque ele expõe de uma forma detalhada, descritiva, representando um cenário em que todo personagem atuará. Por isso que ele é conhecido como objetivo. Já a poesia, que tem toda a figura de linguagem trabalhada junto, que tem toda uma intencionalidade emocional, ele é subjetivo. Vamos pegar aqui um pensamento de Roland Barthes. A narrativa está presente em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há, em parte alguma, povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e frequentemente essas narrativas são apreciadas em comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta. A narrativa ridiculariza a boa e a má literatura. Internacional, transhistórica, transcultural, a narrativa está aí, como a vida. Cada vez que você conta um fato da sua vida para alguém, você está produzindo um texto narrativo oral. É assim que isso se justifica nessa citação de Roland Barthes. Passemos agora aos elementos constitutivos da narrativa. Comecemos pelos ambientes ficcionais. O enredo. Quando a gente fala em enredar, é trabalhar toda a situação de começo, meio e fim que monta toda a trajetória do texto. Então, podemos entender como um conjunto dos fatos narrados. O autor organiza as informações de modo a criar algum suspense ou a intensificar a emoção do seu leitor. Não é a emoção do autor, mas é a transferência para o leitor para provocar uma mudança no leitor. O enredo desencadeia-se com base em um conflito, em uma situação inusitada. É o conflito que possibilita quase sempre a divisão do enredo em partes, como introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Desfecho é o final da história. Tempo. Aqui revela quando ocorrem os fatos narrados, contados nesse texto. E o espaço revela onde ocorrem os fatos narrados, em que situação local eles acontecem. Trataremos agora especificamente do tempo. Nós temos vários tipos de tempo. Pode parecer esquisito, mas não é. Nós temos o tempo cronológico, o tempo da história, que marca uma sucessão bem comum cronológica dos acontecimentos narrados. Já o tempo histórico é aquele que volta a uma época, um determinado momento histórico, em relação ao contexto da ação que acontece. Ou seja, enquanto você tem a época, você contextualiza aquele tempo histórico. Nós temos um exemplo muito bom disso com a história, por exemplo, da Moreninha. A Moreninha, que trata de toda aquela situação romântica, ela é marcada por um tempo histórico em que Joaquim Manuel de Macedo tenta mostrar como era a época, como eram os costumes, como que as pessoas se relacionavam dentro da sociedade. É um panorama de época. Isso é marcado pelo tempo histórico. Então, eu posso ter tempo cronológico, tempo histórico, tempo psicológico e tempo do discurso. Tudo na mesma obra. Dentro do tempo psicológico, esse é um tempo mais subjetivo. Ele é vivido ou sentido pela personagem que flui o seu pensamento com o seu espírito. É uma obra mais elaborada, é um tempo que exige um conhecimento maior da análise do discurso, de como o personagem foi construído. Nós temos um exemplo muito bom disso nos textos da inesquecível e maravilhosa Clarice Lispector. Ela trabalha o tempo psicológico muito bem. Então, quando vocês quiserem entender bem o que é um fluxo de pensamento,
é o tempo psicológico marcando. Já o tempo do discurso resulta do tratamento ou elaboração do tempo da história pelo narrador, ou seja, aquele que conta a história, ele vai determinando o que vai acontecer, cada fato que vai acontecer. Ele coloca o tempo que ele quer para o desenrolar do enredo. Outro elemento muito importante nas narrativas é o espaço. E nós temos também vários tipos de espaço. Espaço ou ambiente, como a gente chama, pode ser físico. É o espaço real, que serve de cenário à ação onde as personagens se movem. Quem já leu O Cortiço, por exemplo, de Aloysio Azevedo, conhece bem essa situação, porque você tem toda uma cena acontecendo numa localidade específica, que é o Cortiço. Então, todos os seus personagens se misturam com aquele contexto, com aquele cenário, com aquelas casas, com o tipo de vida em que vive. Aquilo tudo é físico, é como se você estivesse assistindo o filme e vendo os personagens atuando ali. Outro espaço muito interessante é o do ambiente social, que é constituído e representando, por excelência, os personagens figurantes, aqueles que servem de suporte para o personagem principal. É como na novela, você tem o casal principal, aquelas pessoas que fazem todo o sofrimento da sua novela, que você fica esperando que eles fiquem juntos no final da novela, mas aí você tem a mãe da mocinha, você tem aquele amigo do mocinho, que sempre ficam tentando fazer os dois ficarem juntos, eles de vez em quando aparecem assim e dão aquele empurrãozinho para a coisa acontecer. Esses fazem o ambiente social do texto. Outra coisa interessante é o espaço ou ambiente psicológico. Esse é mais perceptível nas obras, por exemplo, como Dom Casmurro, que é todo contado em primeira pessoa e que faz com que o personagem mostre para o leitor que ele vive aquilo. Ele conta a história como se somente ele tivesse aquela visão. E você não tem como perceber o que está de fora, porque só ele mostra o que ele pensa. O espaço ou ambiente pode ser desde uma praia a um lago congelado, pode ser também um espaço tão diferente como na ficção científica, em que você pode ter uma história narrada num planeta, ou a história de um pequeno ser chamado Príncipe, que mora num planeta em que tem um vulcão e uma rosa. Quem conhece essa história já leu O Pequeno Príncipe. Bom, dentro dos ambientes ficcionais ainda temos o foco narrativo, que é o ponto de vista a partir do qual o texto nos é apresentado. Pode ser pelo narrador, pode ser por um narrador personagem, ou seja, pode ser em primeira pessoa ou contado também em terceira pessoa, por alguém que não participa da história. É como se ele lembrasse de alguma coisa e fosse contando um fato que ele presenciou, mas não participou. Vamos entender melhor quem são esses. O narrador é quem conta a história. O narrador também é um personagem criado pelo autor para contar essa história. Só que ele é um personagem que não atua. Ele está acima. Ele é a voz do autor no texto. Vamos conhecer melhor. Narrador observador é aquele que conta a história através de uma perspectiva de fora da história. Isto é, ele não se confunde com nenhum dos personagens, ele não conversa com os personagens, ele não dialoga com os personagens. Este foco narrativo se dá predominantemente em terceira pessoa. Vejam esse exemplo que a gente extraiu de A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, um marco do romantismo brasileiro. Dona Carolina passou uma noite cheia de pena e de cuidados, porém já menos ciumenta e despeitada, a boa avó livrou-a desses tormentos.
Na hora do chá, fazendo com habilidade e destreza cair a conversação sobre o estudante amado, dizendo: aquele interessante moço, Carolina, parece pagar-nos bem a amizade que lhe temos. Não entendes assim? Minha avó, eu não sei. Dizes sempre: pensarás acaso de maneira diversa? A menina hesitou um instante e depois respondeu: se ele pagasse bem, teria vindo domingo. Observem que ele marca o tempo com a palavra dizendo dois pontos. Aí entra a fala da dona da casa, da boa avó, aquela avó de Carolina que vai fazer a pergunta. Ora, ele não coloca a voz dele, narrador, ele coloca a voz da personagem que é a avó e cria o diálogo entre a avó e Carolina. Para complementar o diálogo, ele faz uma inserção, como se respirasse em torno disso, e fala: a menina hesitou um instante e depois respondeu: novamente você tem a fala da Carolina. Se ele pagasse bem, teria vindo domingo. Então, para você entender o narrador observador, ele é aquele que olha de fora e te apresenta a situação. Há algum tempo hesitei se deveria começar essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, começa pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Se vocês perceberam, essa fala de Machado de Assis, ele coloca-se como o narrador da sua própria história. É ele quem está contando essa história. Ele está dentro da narração, ele está dentro do enredo. O foco narrativo é todo dele, voltado para ele. Portanto, ele fala tudo em primeira pessoa. Ele participa junto com os personagens, ele dialoga junto com os personagens e ele conta a história do ponto de vista de dentro da história. Já não é como narrador, observador, que vê tudo de fora como se estivesse assistindo a uma cena de televisão. Não, ele está dentro da história, participando da história. Vejam a seguir esse pequeno trecho do conto Antes do Investimento, de Moacir Scliar. Não tínhamos dinheiro para a passagem de ônibus à próxima cidade, de modo que meu amigo sugeriu irmos de trem de carga. A condução dos espertos. Quando anoiteceu, corremos a nos esconder num vagão vazio. Ofegantes, fechamos a pesada porta e nos estendemos sobre o chão. Estávamos cansados e famintos. Aqui, Moacir Scliar fez um outro tipo de narrador-personagem. É o narrador-personagem usando o nós. Não tínhamos, sugeriu irmos, corremos, fechamos, estendemos, estávamos. Ou seja, quem lê participa junto. Ele puxa quem está contando a história, mais quem está lendo a história e mais os personagens que estão envolvidos no enredo. É outra maneira de você utilizar a primeira pessoa, que aí já é a primeira pessoa do plural. Conta-se a história, mas faz um link com o leitor, como se o leitor também estivesse participando da história. Vamos pegar Walter Benjamin para entender um pouco mais a questão desse narrador. O narrador figura entre os mestres e os sábios. Pode recorrer ao acervo de toda uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida, sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida.
Daí a atmosfera incomparável que circunda o narrador. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo. Nessas sábias palavras, entende-se que o narrador, sendo personagem ou observador, ele transfere para o texto aquilo que sente, aquilo que vive ou que viveu. E por isso a gente diz que é o ponto de vista de quem escreve. Dentro dos sujeitos ficcionais, nós temos os personagens. Esses elementos se movimentam, agem, conversam, provocando nos leitores as mais diversas emoções. A personagem principal é o protagonista, a quem quase sempre se opõe um antagonista. Seria como, por exemplo, você ler a história da Bela Adormecida e da Malévola, a fada má. Enquanto a Bela Adormecida é a protagonista, tudo gira em torno dela. A Malévola é a fada que castiga, que impõe feitiços ruins. Então você tem a protagonista e a antagonista nesse duelo de ações. E em torno deles atuam as personagens secundárias ou coadjuvantes. E existe uma terceira, que é a figurante. Assim, segundo a videoaula, nós terminamos com um pensamento de Lacerna. O livro é um pássaro com mais de 100 asas para voar. Pensando nessa expressão, vamos lá. As narrativas são essas asas para que a gente voe para dentro dessas vidas criadas por alguém que quis contar uma história.